Doutor, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. As famílias e as pessoas estão aguardando. E eu quero já iniciar, e o senhor se apresenta depois, logo com um dado. No ano passado, houve um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Foi publicado, lançado pelo governo federal, em 2022. E um dado aqui, estatístico, que me deixou aqui bastante assustado. Diz o seguinte, que tem um Disque 100, eu acho que é esse Disque 100, recebeu mais de 18,6 mil queixas de violência sexual contra crianças e adolescentes. E a maioria e o percentual máximo dessas queixas, lamentavelmente, 90% vinham das próprias famílias, ou seja, crianças que são abusadas por pais, e aí, consequentemente, aí, todo um regramento aí de tragédia social. E aí você é um especialista da hora e da vez, meu irmão. E aí, essa estatística está certa? É isso mesmo que a gente está vivendo? Não, é pior. É pior? É bem pior. Meu Deus do céu. A gente vive uma pandemia muito mais antiga que a pandemia do Covid, que é a pandemia de violência contra crianças e adolescentes. No mundo todo, né? Em todas as classes sociais. A luta pelo enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é uma luta antiga. Né? Para você ter uma ideia, em 1860, um cara lá na França, chamado Ambroise Tardieu, médico legista, resolveu fazer uma pesquisa para saber, né, entender um pouco das lesões e marcas, arranhões, feridas, né, nos corpos de crianças que não tinham uma origem muito clara. A pesquisa desse senhor apontou para uma situação calamitosa de violência contra crianças e adolescentes na Paris em 1960. Ele não ouviu precisar, aquele estudo recebeu uma série de críticas, porque ninguém quer reconhecer esse tipo de situação, né? Tiveram até colegas médicos dele que fizeram pesquisas para refutar os dados dele, dizendo que essas marcas não diziam de violência numa França civilizada. Claro que não, né? Seria apenas uma questão de déficit nutricional. Veja só, querendo mascarar a situação de violência. Ainda bem que o Ambroise Tardieu não arredou o pé de seus dados e continuou estudando, investigando e apresentando isso. E isso deu seguimento e impulsionando outros estudos, como de Silverman, em 1935, falando sobre uma síndrome do bebê sacudido. É a historinha de jogar o menino para cima, né, de balançar, e às vezes com muita irritação jogar o menino em cima de uma cama, enfim, isso causa lesões neuronais no sistema nervoso que está em desenvolvimento. E é um diagnóstico de 1935, para você ter uma ideia. No Brasil é uma luta também muito antiga, né? E hoje, desde a da Constituinte, a gente tem uma ferramenta muito importante. A Constituição é clara com relação à proteção e os direitos das crianças, né? E nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que também diz que é uma lei que a gente deve sempre ter conhecimento e está sempre às voltas, porque ela diz que é dever do Estado, não só da família, mas da família, da comunidade e do Estado proteger crianças e adolescentes. É um plano antigo, né? Os planos já vêm se desenvolvendo há muitos anos atrás, né? O plano nacional, o plano estadual e o plano municipal, por exemplo, aqui do Recife. É importante que as cidades tenham seus enfrentamentos, porque é uma situação, infelizmente, discriminada, violência contra crianças e adolescentes. E a gente, por que a gente não está falando disso? Por exemplo, os últimos dados do governo do Estado apontam para que a cada dia 3 crianças são vítimas de violência sexual no nosso Estado. 3 crianças. 3 crianças. O problema é que esses dados são montados, né, a partir dos casos notificados. E a estimativa que a gente tem é que apenas 8,2% dos casos são notificados. Ou seja, 2,2%. 8,2%. 8,2%. Isso.
E aí, se a gente faz uma regra de 3 básica, a gente vê que a cada hora uma criança é vítima de violência sexual aqui em Pernambuco. Está acontecendo agora. Né? Doutor, a gente precisa falar sobre isso. Uma pergunta rápida, se eu não querendo atrapalhar. Então, isso deixa claramente que existe uma subnotificação de quase 80%, 90%. É isso? Exatamente, exatamente. Né? E pode ser ainda pior, porque uma das coisas que favorece a subnotificação é as pessoas acharem que é normal bater causador em criança. Tem gente que acha que é educativo bater causador em criança. E é muito comum a gente ouvir as lapadas que eu levei do meu pai ajudaram a forjar o meu caráter. Mas isso é um argumento que não é válido. Porque qualquer pessoa ou outra pessoa que disser, mas meu pai nunca gritou comigo e nem por isso você pode questionar meu caráter. É verdade. Você não pode mencionar isso numa balança de justiça ou de equilíbrio social. Exatamente. Então a gente não fala de violência por medo, por vergonha e, sobretudo, por banalização. A nossa sociedade tem uma história que marca nosso presente. Nós somos escravistas, né? Racistas, coronelistas, patriarcais, né? Todos esses valores que montam a nossa sociedade, né? Acabam favorecendo um tipo de raciocínio de propriedade privada onde homem acha que mulher é propriedade, onde adulto acha que criança é propriedade. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa enfrentar permanentemente. Porque, como você falou, a gente enfrenta uma violência que acontece dentro de casa. É importante que a gente pense também o perfil do abusador sexual. Ele não tem chifre, nem tem rabo pontiagudo vermelho. Ele está aí. E geralmente são pessoas que todo mundo confia. E tem Ele vive entre nós. Ele vive entre nós. E todo mundo gosta dele, todo mundo confia. Eu boto minha mão no fogo com fulano. Geralmente fulano tem uma representatividade social. É um líder comunitário, um pastor, é um padre, é um professor, é alguém que, né, todo mundo, quando a situação de violência é revelada, a gente fica, mas Ciclano fez isso? Nossa, a gente se surpreende. Mas esse é o perfil, né? Então, e olha, não são pedófilos. Pedofilia é uma doença muito específica. A pessoa só consegue sentir prazer com criança. Mas a grande maioria dos abusadores sexuais não tem esse limite patológico. Transitam com objetos sexuais. Né? Então, todo e qualquer cidadã pode ser um abusador sexual. E essa é uma questão que a gente está tranquilo. Né? Lógico que isso não vai fazer com que a gente fique o tempo todo assustado, alerta alguns por lados. Mas chama a atenção para a gente conversar com as nossas crianças a respeito. Né? A melhor forma da gente proteger é informação, carinho e confiança. Poder conversar com nossas crianças, por exemplo, sobre sexualidade. E conversar sobre sexualidade não é ensinar a fazer sexo. Conversar sobre sexualidade, porque sexualidade é algo amplo. É corpo, é afeto, é relação. Então, se eu converso com minhas crianças desde pequenininho, sobre higiene, escovar dente, dar banho, quem toca, quem não toca no corpinho, né, partes íntimas, né? Bem, você já tem 7 anos, ninguém precisa mais lavar seu pipi, sua pitoca, você já lava sozinha. E se alguém tocar nas suas partes íntimas, conte para alguém que você confia. Pode ser papai, pode ser mamãe, pode ser vovó, pode ser titia, pode ser professora, qualquer pessoa que você confiar, se alguém te tocar, de um jeito que te deixe mudo, com medo, triste, com vergonha. Você sempre vai ter alguém para cuidar. Doutor, uma pergunta básica aqui. Então, essa explanação que o senhor fez aqui de início, a gente entende claramente que o inimigo, você é vivendo com o inimigo, mesmo que você não saiba. Quais são os cuidados necessários que, nesse momento agora, tem pai de família, mãe de família, mães que têm crianças, que estão indo na escola. Como é que se pode notar uma situação de anomalia como essa, uma situação diferente? Como se identifica, o senhor que tem experiência nisso, convive com isso quase todo dia, quando uma criança está com um comportamento estranho? Como é que a gente pode chegar e, para pelo menos, ficar mais atento? Olha, o comportamento não está muito bom. Qual o primeiro passo
país consiga ficar mais atento com a situação se acontecer uma tragédia como essa? Existem muitos sinais e sintomas, né, que a gente pode descrever, inclusive, dentro de cada idade. Né? Desde dos sinais e sintomas mais evidentes, como as marcas físicas, ronchas, vermelhidões, feridas, corrimentos, mas também comportamentais. Xixi nas calças, terror noturno, agressividade, ou embotamento afetivo. De modo geral, a gente tem que estar atento a uma transformação no comportamento. Por exemplo, se a criança era mais tímida, mais retraída, fica mais agressiva, fica mais agitada. Se já é uma criança mais agitada, mais comunicativa, fica mais tímida, mais retraída, né? Existe a possibilidade também de evitação, não quer ir para um lugar, não quer encontrar com a pessoa. Tudo isso a gente precisa estar atento. Só que esses sinais e sintomas não são necessariamente exclusivos da experiência de violência. Né? Ou seja, existe aqui, algumas crianças podem apresentar esses sintomas e não dizer de violência e dizer de uma outra situação. E crianças que passam por situação de violência também não apresentar mudança nenhuma de comportamento e nem uma marca física. Esses sinais e sintomas ajudam a pensar. Mas o que é fundamental é a conversa, é estar junto, é acompanhar a sua criança. Né? Não todos. Mas, por exemplo, um menino de 5 anos que passou durante um ano, deu entrada 5 vezes no mesmo hospital. Era uma clavícula deslocada, um braço quebrado, um tornozelo torcido, e a mãe chegava lá, dizendo, esse menino é impossível, esse menino não para quieto, esse menino assim, assado. Ele não foi a 6ª vez no hospital, porque ele só foi encontrado muito tempo depois, esquartejado dentro de um saco de lixo, enterrado no quintal da própria casa. Meu Deus. Aí o que acontece? Todas as baixas que ele teve no hospital, será mesmo que era porque ele era muito danado? Fica a questão. Ou se ali já não dizia da situação de violência que ele estava sofrendo e ninguém investigou. Para ouvir essa criança. Ele passou por muita gente. No hospital, fez triagem, raio-x, consulta médica, mas ninguém parou para dizer, e aí, boy, como é que estás? De novo aqui? O que é que está acontecendo? Para sequer se aproximar, encontrar. Ele não teve ninguém para ouvir. Não teve um acompanhamento humano, é isso que o senhor afirma? Exatamente. Eu recebo muitas vezes no cerca meninos com um tapuru na cabeça. Para que o menino tenha um tapuru na cabeça, precisa de muito tempo sem um adulto olhar. Então, o que é importante é a gente estar junto de nossas crianças. Conversar, brincar, porque brincar é comunicação. Na brincadeira, por exemplo, ensaia o mundo, né? Pergunta quem sou eu, quem é você, como a gente funciona nossas relações, né? Errando e acertando. Brincar com a criança é fundamental. Estar junto do desenvolvimento dela. Saber quais são os joguinhos que estão jogando no celular. Quem são os amigos que estão jogando no celular com ele. Quem são os youtubers que ele gosta. Quais são os assuntos. Isso é proteção. Né? É estar junto, é se interessar pela vida da criança e permitir uma relação aberta sobre tudo o que está acontecendo. Os pais irresponsáveis tratam as crianças puramente em um caráter coletivo. Errou lapada. Uma criança que passa por situação de violência, que tem pais assim, ele nunca vai conseguir revelar para a família que está passando por uma situação de violência. Porque vai ficar perfeitamente do revelou. Então, uma das ferramentas para a proteção é carinho, é ternura, é diálogo franco. Eu sei como é isso. Como pai, é um trabalho árduo, é tentativa e erro, mas é a ferramenta mais eficaz. Afeto e diálogo.
Muito bem. Doutor, eu vou passar agora para a nossa amiga de bancada, a nossa Tássia Fernandes, que tem uma pergunta também para fazer Sim. ao amigo. Bom dia, doutor João Vila. Veja só, a gente estava conversando, o senhor falou a respeito de pais que assim já vêm, né, dos seus pais, dos seus avós, tataravós. E isso é um ciclo que tem que ser quebrado. E tem muitos pais, muitas mães que não sabem lidar para quebrar esse ciclo. E a gente percebe que, pela sua fala, isso prejudica tanto a autoestima, tanto a confiança da criança, tanto a sensibilidade da criança, de não poder confiar no pai, na mãe, caso haja isso, de um abuso desse com a criança. Então, assim, é necessário que seja quebrado esse ciclo e tenha-se a importância de criar confiança do pai, da mãe com a criança, né? Porque a mãe, a gente não fala, a gente sabe que o pai é importante na vida de uma criança, mas a gente sabe que a primeira pessoa que a criança pensa é na mãe. Então, a mãe tem que se criar um ciclo de confiança com a criança para que não só isso, mas qualquer coisa que aconteça na vida da criança, ela chegar e poder falar. Ela ter a confiança de falar isso. Porque, como o senhor falou, se não cria-se um vínculo com a criança, ela não vai chegar para a mãe e vai dizer, não vou falar porque a minha mãe vai me bater, a minha mãe vai me recriminar, não vai acreditar em mim, porque a gente sabe que isso acontece. Isso é um problema. Isso é um problema, né? Então, para as mães que estão nos ouvindo, para os pais, as avós, mães que criam, né? Tem avós que criam aí seus netos. Qual é o conselho que o senhor pode dar para que seja quebrado esse ciclo e que possam trabalhar aí a confiança? A gente está falando de, quando a gente fala, a gente está no campo da educação infantil, né? Sim. No cuidar de criança. E aí a gente está falando de um campo que a gente não tem manuais, porque criança não vem com manual. Com botão de desliga. Educar é difícil, né? É muito difícil, porque exige intenção permanente. A gente educa a cada criança. E cada criança tem dois, e com certeza me relacionam diferentemente com cada um deles. Né? Porque são pessoas diferentes. E cada um deles vai me apresentando desafios diferentes, né? Na relação cotidiana. Então, o que a gente tem para acompanhar nossas crianças são os nossos gurus, né? Às vezes bem marcados por violências. Então, uma das principais questões que a gente precisa começar é questionar, se a gente consegue, pelo menos, questionar, né? Se essa maneira como eu estou me relacionando com a criança, como é que está chegando nela, né? Como é que eu entendo essa palavra, esse gesto, né? Seja de carinho, seja de agressividade, seja de cuidado. Questionar seus próprios atitudes, questionar seus próprios valores na relação com a criança. Se você faz isso uma questão, você já está com meio caminho andado. Porque, de modo geral, a gente não vê isso como questão, a gente só vê como é assim e pronto.